Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O Racing de 1967, portanto há 51 anos, conseguiu um feito inédito para o futebol argentino. Foi o primeiro clube daquele país a ser campeão do mundo. Eu sou Leandro Amin, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, amiga e amigo Central 3, que nos ouve no meu time de botão. Eu tô sem meu parceiro de toda semana aqui, o Paulo Júnior que está em Sagarana, num belíssimo evento de cinema nacional. Então trouxe, já que a gente vai falar de Racing, 2 racinguistas brasileiros. Um deles, parceiro, apresentador, um dos apresentadores aqui do Conexão Sudaca, toda sexta-feira, Felipe Bigliazzi, El Bigla de la Gente. Tudo bem, Biglia? Fala, Leandro. Estou muito contente de estar aqui de volta à Central 3 e numa ocasião tão especial para falar do Racing e acompanhado aqui também do nosso amigo Mauro César, que você já vai apresentar. E eu queria mandar um grande abraço para o pessoal da filial do Racing aqui no Brasil, em especial para o Ezequiel, grande amigo que mandou um material maravilhoso. Enfim, também para o Marcos Adrian, nosso parceiro, nosso amigo, que também está aqui presente no estúdio. Marcos Adrian veio pessoalmente, está aqui no estúdio. Um grande abraço, viu, Marcos? O Mauro César Pereira, é assim, né? A gente acaba tendo um time de fora. Eu tenho um time que é o meu time preferido na Argentina, não é o Racing, também não é o Independiente, fique tranquilo. Mas acho que no fim das contas, essa relação a gente dá para definir assim, a gente torce para a torcida, né? Porque é ela, na verdade, mais do que um gol, mais do que um grande time, que nos apaixona. É um comportamento ali, uma coisa muito bonita. No caso do torcedor do Racing dos anos 60, acho que ele tinha também um timaço para comemorar, para se apaixonar, que era o time de 67. Mas é isso mais ou menos, né, Mauro? A sua relação com o Racing, obrigado pela visita. Valeu, Leandro, abraço, né? Obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que esse período, né, dos anos 60 foi um período de glórias, seguido de um longo jejum, 2 longos jejuns, na verdade, né? 2 períodos muito grandes sem títulos, com rebaixamento, com várias situações, com falência do clube. E durante, acho que todo esse tempo, se o Racing conseguiu, de alguma maneira, se manter em evidência e atrair a atenção das pessoas, eu me considero uma delas, porque a minha relação com o clube lá começa em 92, um pouco antes de ser decretada a falência do clube, né? Eu acho que evidentemente ela se liga à torcida por ser uma torcida que leva ao pé da letra aquela relação de amor incondicional com o seu clube, né? O Racing de 67 que a gente vai contar é um clube que meio que sai ali da aventura, do acaso. Um time que estava, na verdade, na lanterna do Campeonato Argentino 2 anos antes, sem dinheiro para pensar em uma reconstrução, e veio da cabeça de um grande treinador, espetacular treinador. O nome do time, inclusive, desse time ficou conhecido como El Equipo de José, né? E também foi um time que consagrou a alcunha de Academia, que em 66 foi campeão argentino, e em 67 campeão da Libertadores e do mundo. Vale destacar, né, que o Independiente, que é além de vizinho, o grande inimigo do Racing, estava mandando na década, né? Foi o time campeão da Libertadores em 64 e 65. Então, uma reação do Racing ali era algo que pressionava a equipe, os torcedores, o time era pressionado pelo sucesso do rival. Inclusive, alguns personagens que foram campeões daquele time do José tinham uma relação com o Independiente, né? O Raffo, né? O Toro Raffo, que foi contratado para a Libertadores de 67, ele foi cria do Independiente, foi campeão, inclusive, em 60. E o Bote Amaschio, que para mim era o grande craque daquele time, já veterano, mas era o grande wingante, o grande pensador daquele time, foi campeão como treinador da Libertadores de 73 pelo Independiente. O Independiente que perdeu, né? As 2 vezes que ganhou a Libertadores, perdeu no Mundial de Clubes, perdeu para a Inter de Milão nas 2 ocasiões, inclusive treinado por um argentino, um franco-argentino, na verdade, o Heleno Herrera, que era mais francês do que argentino. Ele não teve uma carreira sólida por aqui, mas lá na França, na Europa como um todo, ele foi um grande. Eu vou soltar um sonzinho aqui para a gente começar de vez os trabalhos. Uma canção, El Equipo de José.
año la academia, el Racing Club se pasó. Y en el fútbol argentino es el cuadro sensación, sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe. Así gana los partidos el equipo de José Carrizo, Cejas y Basile, con Mori, Martín y Perfumo, Díaz, Maquio, Martinoli, Rodríguez, Cárdenas e Rulli. A letra já dá a escalação aí, base do time, né, Mauro? E o José Pizzuti, que era o treinador, a equipe de José por causa dele, Juan José Pizzuti, ele na verdade é cria do Banfield, mas fez história no Racing, inclusive como jogador. Foi campeão pelo clube em 58 e 61. E em 62 acabou tendo um problema com a diretoria, largou o time e na verdade largou a carreira. No ano seguinte ele foi jogar no Boca Juniors, onde foi campeão. Ele chega no momento, como você disse, que o clube não tinha dinheiro, né? Assume, consegue fazer com que o clube termine o campeonato bem, no ano seguinte o título e depois as conquistas internacionais, né? Além de ter alcançado uma série de 39 jogos invicto, que depois só seria superada pelo Boca muito tempo depois. E é interessante, né? Porque são poucos os grandes clubes campeões, que são associados diretamente a um técnico, ao nome de um técnico, de tal maneira, né? Não é tão comum. Você lembra de grandes equipes, lembra dos seus treinadores, mas esse time tem o nome do técnico estampado ali, como que tatuado na sua história, ou seja, é a identificação automática, né? Inclusive até existem hoje perfis em redes sociais de torcedores do Racing, alguns até mais jovens e que usam o nome do treinador para serem identificados, digamos assim, o que é bem interessante. Mas e falar do Pizzuti jogador, né, que é muito interessante também a carreira dele que ele teve na seleção. Inclusive ele jogou junto com o Humberto Maschio na seleção, um time que foi campeão da Copa América de 57 e depois também foi campeão em 59, mas que fracassou em 58 na Copa, né? A Argentina cai na primeira fase, né? E depois o Maschio vai fazer sua carreira na Itália e acaba jogando a Copa de 62 pela Itália. E o Pizzuti, ele é o segundo maior artilheiro da história do Racing, né? Além disso, né? Além do treinador que foi, né? Como jogador, ele também marcou história. E é um time que marcado por grandes estrelas, né? A maior delas, o Orestes Corbata, né? Que dá até nome do estádio, na rua que dá acesso ao estádio do Racing, que era conhecido como Garrincha argentino, né? Um driblador e também pela vida boêmia, assim como o Garrincha, né? Então era um time memorável, o time de 58 e 61, acho que até mais goleador que esse time do Pizzuti, que era um time mais tático e mais peleador, né? Que tinha mais huevo. Mas o time de 58 e 61 também marcou a época. Um time muito goleador que tinha o Belém também, que era um jogador muito histórico, o Religio também. No fim das contas, né, o Biglia, o time do Pizzuti tem um efeito, a qualidade do time tem efeito imediato. O time já arranca muito bem no Campeonato Argentino, consegue uma série invicta no fim de 65. Da lanterna, o time salta para a 5ª colocação, onde termina o ano, um lugar honroso, e já os primeiros sinais de que aquele Racing praticava um futebol ofensivo, vistoso, com bastante movimentação, né? Uma coisa que inclusive a gente ia ver bastante nos anos 70, né? Aquela coisa, chega a televisão a cores, todo mundo querendo se dedicando mais à estética do futebol, porque era mais fácil de assistir, e aquele carrossel holandês ficou marcado por ser o time que mais entregou uma estética de futebol, mas o Racing fazia isso um pouquinho antes, alguns anos antes, já mostrava que havia a tendência do futebol sem posições fixas, e em 66 foi o auge dessa filosofia do Pizzuti. O Racing do Pizzuti tinha uma curiosidade, era um time formado com muitos jogadores da base, né? O goleiro Agustín Cejas, muito conhecido aqui no Brasil também por ter uma passagem brilhante pelo Santos, campeão em 73, campeão paulista em 73. E a defesa praticamente toda formada na base do Racing, né? O lateral esquerdo, o Panadero Dias, jogador muito jovem que também se destacou no Atlético de Madrid, foi campeão em 74. Foi assistente do Basile depois como treinador, na sua exitosa carreira como treinador. A zaga também formada em casa, né? O Coco Basile, que apesar de ser de Bahia Blanca, né? Do sul da província lá de Buenos Aires, fez toda a sua carreira nas inferiores do Racing. E o Mariscal Perfumo também, cria do Racing, nascido em Avejaneda. E o Thiago Cárdenas também, o autor do gol histórico contra o Celtic na final do Mundial, também cria
cria do Racing Clube, né? Isso somado a alguns jogadores que chegaram, né? O mais importante, o Bottiamasco, que era amigo pessoal do Pissuti, haviam jogado junto, como eu lembrei. E ele estava jogando na Fiorentina. Quando acabou seu contrato, o Pissuti ficou sabendo disso e convenceu ele a vir ao Racing já veterano, e foi uma peça fundamental, né? E vale falar também da montagem do time, que teve uma troca muito importante com o Boca Juniors, né? O César Luiz Menotti era o meia do Racing em 64 e jogou poucos jogos no Racing, não teve uma performance tão boa. E o zagueiro do Racing era o Satti, o Federico Satti, um zagueiro histórico também do Racing na década de 50, já veterano. Então o Racing acabou envolvendo o Menotti e o Satti numa troca pelo Jaja Rodrigues e também pelo Rulli, né? 2 jogadores importantes. O Jaja Rodrigues, um segundo atacante ali, que depois foi recuado como meia, e o Rulli, que era um 8, mas que nas finais contra o Celtic acabou virando camisa 5 porque o Mori estava machucado, né? Então outro jogador muito importante que teve também uma passagem importante pelo Estudiantes de La Plata. Inclusive ele é tio do Rulli, volante que foi cria do Estudiantes, Jerônimo Rulli, né? Que cria do Estudiantes recente. Você citou aí, né, Biglia, uma negociação que tirou um zagueiro do elenco, né? E esse time tinha uma marca, né, Mauro? Os 2 zagueiros que jogaram na campanha de 66 e 67, no caso, estamos falando do Coco Basile e do Perfume, eles não eram originários da posição, né? Eles foram colocados ali num segundo momento da carreira, o que mostrava também uma preocupação já naquela época do time ter jogadores que sabem sair com a bola, né? Que sabem começar uma jogada. O time tinha uma preocupação bastante ofensiva e isso era coerente, inclusive, na escolha dos zagueiros. O Coco Basile chegou a ser volante, também jogou de lateral esquerdo, mas naquele ano era zagueiro. E o Perfumo, depois a gente viu aqui no Brasil que era um grande, mas começou a carreira como um jogador também de meio campo. Esse é um ponto importante, né? Em cima do que você havia falado, né? Até da formação da alcunha de academia, em cima de um raciocínio de um futebol mais vistoso, mais plástico, um pouco à frente até do seu tempo pela questão das posições não muito bem definidas. E até hoje, né, é uma discussão que existe no futebol com relação a jogadores de defesa que só arrebatem, jogadores de defesa que sabem jogar, até com um atraso muito grande. Eu acho que se discute isso no Brasil, né? Volante que sabe jogar, o volante que só desarma e não consegue fazer um passe de 1 metro e meio. Até hoje isso é discutido no Brasil, né? Muita gente defende a ideia de que você, obrigatoriamente tem que ter um volante marcador, ou brucutu, chame como bem entender. Isso é bem interessante. Tem outro ponto que me chama a atenção, que a formação desse time, ela de fato ela acontece, eu não diria acidentalmente, mas não é um planejamento, né? As coisas vão acontecendo. E os títulos que vieram depois dos longos jejuns também aconteceram dessa forma, né? Em 2001, 2 anos depois do clube ser decretada a falência do Racing. E em 2014 também, o campeonato, o Racing era um time que estava ali mais no meio da tabela e começa a arrancar na reta final. Inclusive, quando perde para o Independiente, a torcida protesta muito contra o treinador, né? A reação foi a pior possível e não aceitaram muito bem a derrota. E na época, né, o argumento foi de que nós estamos buscando um campeonato, não simplesmente vencer o clássico local. E no final o Racing acabou ganhando a competição de forma até surpreendente, porque foi tirando a diferença para o River rodada após rodada. Teve também um benefício indireto, que foi o fato de o River priorizar em 2014 a Copa Sul-Americana, que acabou conquistando. Mas aí é problema deles, né? Não temos nada com isso. No caminho do Racing, campeão argentino de 66, bastante tempo de invencibilidade. A primeira rodada já era o 15º jogo invicto. O time saiu de 65 com 14 jogos de invencibilidade. E levou adiante, inclusive ganhando do Independiente por 2-0 em território inimigo e conseguindo, por exemplo, um 0-0 dentro da Bomboneira contra o Boca, além de uma vitória fora de casa também sobre o San Lorenzo, esta por 2-1. A única derrota de todo aquele campeonato aconteceu na rodada 26, no 39º jogo de invencibilidade. Foi no Monumental de Núñez, River 2, Racing 0, e não era qualquer River. Esse River, afinal de contas, foi o grande perseguidor do líder Racing e terminou a competição com o 2º lugar. Vai lembrar que o River tinha sido vice-campeão da Libertadores, né? E ganhou até a alcunha de Gagina, perdendo aquela final pro Peñarol, né? E eu tava procurando materiais, né, para fazer o programa, e vi uma entrevista muito legal com o Roberto Perfumo. E ele conta que
que após esse jogo eles fizeram um churrasco com os jogadores do River. Pra você ver como que era diferente a coisa naquela época. Eles fizeram um churrasco e ele conta algumas anedotas, assim, mas ele fala que ele viu que o Racing seria campeão, seria um time grande realmente quando acontece essa derrota, que o time levou com uma naturalidade brutal, fizeram um churrasco com os jogadores do River, que eles tinham uma amizade, né? Inclusive o Perfumo foi o único jogador daquele elenco que foi para a Copa de 66, foi o zagueiro daquele time, um time que tinha a base do River, né? Com o Onega, o Pinino Mas, o time da Argentina que acabou perdendo as quartas de final para a Inglaterra em casa, naquele jogo muito lembrado pela expulsão do Ratinho. É bom lembrar, né, Mauro, que o time foi inclusive campeão, o Racing foi campeão em 66 com 3 rodadas de antecedência, mas só foi da volta olímpica mesmo na rodada seguinte, porque estaria em casa e jogaria contra o Independiente. Então fez essa forra, né? Fez questão de comemorar o título na frente do adversário. Foi um 3-3, inclusive um jogo que já não valia nada do ponto de vista da pontuação, mas foi um jogo, fica como um jogo do título no imaginário do torcedor. Agora, eu acho que também é legal frisar, né, que essas diferenças de comportamento, né, jogadores que vinham do Independente para o Racing, ou o caminho inverso, hoje acho que há talvez uma tolerância maior com esse tipo de situação, né? Até porque o mundo está mais agressivo, né? Então acho que as pessoas aceitam menos, né? Então, de fato, alguns jogadores que jogaram nos dois clubes, entre eles o Cardoso, brasileiro, que foi do Grêmio, jogou no Nils, jogou no Independente, depois jogou no Racing e foi campeão pelo Racing. E eu estava até revirando hoje, procurando nos meus antigos e-mails, uma troca de e-mails que eu tive com a filha dele em 2010. Porque em 2007 eu vi o jogo, por acaso eu estava nesse jogo, o Racing jogou com o Boca, mas perdeu por Boca, um time de um momento muito ruim, né? 2007, 2008, época de quase rebaixamento, de jogar contra o Belgrano pela promoção, com risco de ser rebaixado, foi um momento bem difícil. E esse jogo foi em homenagem aos campeões, né? 40 anos, já teve agora 50 anos, mas na época 40 anos, né? E eu fiz um texto uma vez no meu blog e ela me mandou uma mensagem. Aí ali eu mandei um e-mail para ela e ela me respondeu na época, né? E eu achei interessante até lembrar essa história, porque ela conta aqui que também estavam no campo, né? Eles estavam no estádio, ele, Cardoso e a família, né? Toda ela foi para Buenos Aires participar da festa dos 40 anos do título mundial do Racing. E ela conta aqui, depois dessa festa o pai retornou outra pessoa. Os troféus, as medalhas saíram do guarda-roupa e ganharam destaque na casa. Ficou mais desinibido para entrevistas, concedeu muito alegre entrevista para a Revista do Brasil, e etc e tal. Ela vem contando aqui na época. E eu até lendo depois uma entrevista dele ao site Futebol Portenho, no texto eles contam que a Cláudia, filha dele, até veio a falecer há algum tempo e eu até não sabia, não tinha essa informação. É um e-mail que eu até vou guardar com mais carinho agora, porque na época eu estava tentando entrevista com ele, né? Eu procurei até falando, será que a gente não consegue fazer uma entrevista, contar um pouco da história? Ele até deu entrevista para outros colegas, mas embora ele tenha jogado no Nils, ele até diz, aliás, né, que o time dele de coração é o Nils, passou pelo Independente, jogou, foi campeão no Racing, mas como é importante, né, para o jogador histórico do clube ele ser lembrado, ele ser resgatado. E muitas vezes os clubes de futebol esquecem, né, a sua história e esquecem os seus heróis. E só por ter sido lembrado, ter reunido os velhos companheiros, numa foto muito bonita, inclusive, que eles estão usando uma camisa retrô, uma réplica do que era a camisa da época, com aquele bolso branco, né, bem bacana, em campo, se reencontrando ali no cilindro. Aquilo fez com que a vida dele mudasse, né? Já um senhor, já um homem de idade, ele volta para casa e volta, pelo próprio relato da filha dele à época, uma outra pessoa. Eu recomendo também o perfil que o Impedimento fez com o João Cardoso, em 2 partes, um texto muito bonito também, contando toda essa história. E vale lembrar que desse time do Racing, nesses últimos 3 anos, a gente acabou perdendo o Agustín Serras, né, o goleiro, que faleceu. Esse ano, em janeiro, faleceu o Panadeiro Dias, que era o lateral esquerdo. E em 2016 o Roberto Perfumo faleceu em Porto Madeiro num restaurante, né? Teve um aneurisma cerebral. O Roberto Perfumo que teve uma passagem importante também no jornalismo argentino, né? Tinha uma coluna no Diário Olé e também era da ESPN Sur, né? Lá de Buenos Aires também. O melhor texto, assim, claro, gosto muito do Tostão, mas o texto que quando eu paro para ler de ex-jogador é o do Valdano. Para mim, o que o Valdano escreve... Valdano que
claro, fez carreira ali na Espanha, então fala muito sobre futebol espanhol, né? Mas não sobre futebol argentino exatamente, mas é um grande texto, um cara com uma grande visão também. Vocês falaram em história, né? Então fazer uma contextualização rápida desse ano, né? Que o Racing foi campeão argentino em 66, mas o país passava por um início de ditadura, né? Em 28 de junho de 66, o Arturo Illia caiu, ele foi eleito democraticamente e foi deposto do governo na Argentina, que entrava então em uma ditadura que duraria 7 anos, né? Até que o peronismo salvasse temporariamente a democracia no país, até que o país caísse de novo em uma ditadura em 76, e essa é a ditadura que os amantes do futebol associam mais facilmente ao esporte, né? Porque foi a Copa do Mundo de 78 que estava manchada, né? Realmente manchada com a marca desse regime, né? Desse regime de chumbo. Então é mais um motivo para a gente imaginar o quanto é importante em algum momento como esse, como quando o Brasil começava a entrar numa abertura política em 82, como era importante ter um time de futebol que jogasse, que entregasse pra gente alguma arte, alguma coisa diferente ali dentro de campo. Esse Racing, num ano muito ruim pro país, pelo menos entregou alguma coisa legal, era um futebol bonito de ser assistido. E vale a pena mencionar que o Racing tem uma história, obviamente, muito ligada ao peronismo, né? Basta saber o nome do estádio, né? O Perón, que existe uma polêmica se o Perón era do Boca ou era do Racing, mas ali a Avejaneda, o sul do conurbado bonaerense, tem uma história ligada aos movimentos sociais e sindicais, uma região obreira, né, industrial, muito forte até hoje, onde o peronismo é muito forte. E a Argentina viveu várias ditaduras, né, desde meados dos anos 50, né, quando há o golpe contra o Perón, houveram 3 ditaduras, né? Essa do Onganía de 66, é a penúltima, né, antes da citada ditadura de 76, né? E também teve uma influência futebolística com um elemento desse time do José, que é o Humberto Maschio, que ele foi o treinador na Argentina no começo da campanha para as eliminatórias de 70, né? Ele encerra a carreira em 68, assume a seleção argentina, os resultados não acompanharam, ele estava muito mal, né? Inclusive a Argentina acabou ficando fora daquela Copa, perdendo para o Peru a vaga em plena La Bombonera. E dizem que o Onganía influenciou diretamente para a queda do Maschio como treinador. Agora, em 79 é quando começa digamos assim, o longo período, né, de poderio do Grondona, né? Sim. Digamos assim, ainda no auge da ditadura, né? Porque com a conquista do título mundial em 78, evidentemente os militares conseguem fazer uma lavagem cerebral um pouco maior na população. O povo está feliz, está orgulhoso, ganhou em casa a Copa do Mundo, e aí ficou mais fácil fazer todas as atrocidades que aquela ditadura sanguinária executou literalmente durante aqueles anos, né? Até levar a Guerra das Malvinas. 82 e 83 eles acabam saindo do poder. E em 79 começa o Grondona, né? Muito ligado a um certo clube vizinho, né? E ficou no poder durante muito tempo, com diferentes presidentes das mais diversas correntes políticas, digamos assim, eleitos ou não, né? E ele continuou até lá, né? Agora ele está num outro estágio. Vamos ver qual time brasileiro, a partir do ano que vem, dado o cenário que a gente está vivendo aqui em outubro de 2018, vai nos emprestar um pouco de fantasia quando quisermos assistir futebol. Vamos à cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. O ano de 67 é o ano especial porque é o ano no qual o Racing consegue a Libertadores e o Mundial. A Libertadores foi a mais longa da história. 20 jogos foram necessários, muito jogo de desempate, muito grupo escalar. Assim, primeiro, né? Primeira fase teve um grupo de 5 times, um de 6 e um de 7. Dava para fazer 3 grupos de 6. Mas para a Conmebol não é tão simples, não é de hoje, né? Não é tão fácil arrumar a casa. O Santos, e aí eu não sei, eu confesso que não procurei muito, procurei 3, 4 minutos para tentar achar uma explicação, não encontrei numa pesquisa rápida. O Santos realmente ficou fora de 3 edições da Libertadores por achar melhor fazer excursão. Eu não sei se tinha alguma coisa política por trás, se era alguma retaliação, mas
Hoje é bem surreal, né? Você imaginar que o Santos do Pelé não quis jogar Libertadores por 3 anos. Mas essa relação dos clubes brasileiros com as competições internacionais, ela é marcada por momentos assim, né? A primeira Copa Sul-Americana não teve brasileiros, e já é algo bem mais recente, né? Só na segunda edição que os times brasileiros entraram. E nós tivemos agora esse ano vários colegas, inclusive lá na ESPN, defendendo que o São Paulo tinha que ser eliminado. Tinha que se eliminar praticamente, né, da Sul-Americana para poder se dedicar só ao brasileiro, que eu acho uma aberração. Debatemos isso várias vezes, porque para mim a Sul-Americana é um título internacional importante. A Libertadores é o mais importante, não significa que a Sul-Americana não tenha a sua importância, né? E acabou que o São Paulo foi eliminado e pelo jeito está sendo eliminado do Campeonato Brasileiro também. Está perdendo contato com o líder. Então, acho que isso passa um pouco. Na época havia também muitas questões de segurança, a argumentação sempre era essa. Havia também um histórico de muitos jogos em que a chapa era bem quente, jogos muito violentos, e também porque o Santos ganhava dinheiro fazendo essas excursões, né? Certamente faturava mais, saía pelo mundo excursionando, numa época em que algumas equipes saíam para jogar lá na Europa sem saber qual era o roteiro. Você tinha mais ou menos uma ideia de onde ia jogar, de repente marcava mais um jogo aqui, outro ali, muda um pouquinho, pega um trem, um avião, vai para outro lugar, e o Santos se dedicava a isso, né? É um outro futebol, uma outra época, né? Mas acho que até os anos 80, a Libertadores ela foi olhada pelos times aqui do Brasil de uma forma um pouco assim, meio de lado. O estadual era mais importante que a Libertadores. Para muitos clubes, é uma mera constatação. O único clube brasileiro a jogar, portanto, foi o Cruzeiro do Tostão. E o Racing estreou jogando contra o River Plate, ganhou 2-0 em casa, gols de Raffo e Maschio, e o time estava com o Serras de volta, né? O Serras ficou fora por quase no grosso da campanha do ano anterior, porque ele tinha se contundido. Raffo, o autor do gol inaugural da partida e da campanha, era ex-jogador do Independiente, como o Bigla já contou, e a principal contratação para aquele ano de 67. Depois, o time fez uma excursão longa, né? Excursão não, né? Começou a jogar muitos jogos em sequência fora de casa. Foram 4. Um revés em La Paz, perdeu de 3-0, do 31 de outubro. Depois, conseguiu 3 vitórias fora de casa, contra o Independiente, o Santa Fé, ambos da Colômbia, e também o Bolívar, na Bolívia. Nessa viagem para Medellín, né, Bigla? Quase que o avião do Racing caiu, e esse acabou sendo um capítulo marcante da campanha. E um detalhe, um destino muito curioso, porque foi em Medellín, justamente onde caiu o avião do Carlos Gardel. 32 anos antes. Famoso torcedor do Racing. E tem vários relatos do Maschio e do Coco Basile, né, num especial que fizeram pela Fox, lá da Argentina, contando esse episódio. Inclusive, as esposas de alguns jogadores estavam também presentes no voo, né, o voo que é de Medellín a Bogotá, se não me equivoco, né? Enfim, uma história muito triste também, que nos remete ao fatídico acidente com a Chapecoense também. Exato, o mesmo destino, né? O destino era Medellín. O susto foi tão grande que quando o avião aterrissou em segurança e chegou no hotel, depois de ônibus, o técnico Pissuti pediu uísque para o elenco inteiro e também para os funcionários, e todo mundo bebeu o uísque, mas ao invés de comemorar, eles estavam todos em silêncio, né? O relato é de que estava todo mundo pensando no que quase perderam ali, no caso, tudo, né? A vida, que quase foi embora. No café da manhã do dia seguinte, com as coisas um pouquinho mais calmas, o treinador pediu aos jogadores que refletissem, passassem o dia em seus quartos até às 6 da tarde, hora de ir para o jogo, hora de pegar o ônibus e ir para o estádio, refletissem no que para eles significava aquele susto no avião. E pelo jeito serviu, né? Porque o time se tornou ainda mais forte a partir daquele momento, tanto que fez uma fase final muito boa, e a gente vai falar um pouquinho dela agora, da fase final. Todos os relatos, né, de personagens que estavam nesse voo, né, ao longo de todos esses anos, levam para esse lado, né, de aquilo uniu, aquilo provocou reflexões, ou aquele raciocínio automático do ser humano, né? Bem, se a gente escapou dessa, alguma coisa boa vai acontecer. De fato, aconteceu, né? Não que necessariamente escapar de um quase acidente aéreo significa que vai acontecer uma coisa boa. Ela já aconteceu, você no avião não caiu. Mas pode vir mais uma outra coisa boa. Nada é tão bom, porque a vida é o mais importante, mas o que veio, sem dúvida, foi algo que talvez seja o mais importante das vidas de muitas pessoas, que é ver o seu clube ganhando algo tão relevante.
Fase final, 2 grupos de 4, o campeão de cada grupo faria a final. De novo, o Racing cruzou com o River Plate, dessa vez estreou com 0-0 em Núñez, até com um bom placar. Depois uma vitória no Peru contra o Universitário e 2 duelos contra o Colo-Colo, os 2 vencidos por 2-0 e por 3-1. E no retorno, as coisas aconteceram, as coisas andaram bem para o Racing, mas andaram bem também para o Universitário. Os 2 times terminaram empatados em pontos, não tinha critério de desempate por saldo de gols, vitória, cartão amarelo, né? Qualquer dia a Conmebol também põe essa é boa, viu? Classificar por quem tem menos cartão. E o jogo desempate, um jogo para valer vaga na final, na prática uma semifinal, aconteceu em Santiago, no Chile, território neutro para Racing e Universitário. Nessa partida, né, o Biglia, eu queria, assim, você que bastante conhece, o Universitário tem bastante tradição, mas em Libertadores, em competições internacionais, curiosamente, nunca conseguiu brilho maior. E essa era uma grande chance, né? O Universitário tinha um grande time e não foi suficiente para passar por cima do Racing. O jogo foi 2-1, 2 gols do Rafa, que provou que era uma grande contratação, né? De fato, ele foi inclusive o artilheiro da Taça Libertadores. Você falou, né, praticamente foi uma semifinal, o que nos remete também a 97, né, que o Racing chegou, foi a última grande participação internacional do Racing, inclusive com o Coco Basile como treinador. Um time muito bom do Racing, né, com grandes figuras. Acho que o Marcos Adriano deve ter acompanhado bastante esse time de 97, que eliminou o grandíssimo time do River, eliminou também o Peñarol, chegou na semifinal como favorito contra o Sporting Cristal, vencia o jogo até comodamente em Avejaneda, acabou ficando 3-2, um resultado mais apertado. Sim, assisti essa. Tem a camisa, inclusive, com patrocínio da Multicanal. E aí no jogo em Lima foi 4-1 pro Sporting Cristal. Acho que foi a última grande participação peruana na Copa Libertadores, né? Chegando naquela final contra o Cruzeiro. No final o Cruzeiro seria campeão no Mineirão por 1-0, né? Gol do Olivelto e frango do goleiro paraguaio Barreiro. Mas foi a última grande participação, né? E vale lembrar o Coco Basile também, a gente tá falando dele como jogador, mas teve uma participação como treinador muito importante, né? Foi o técnico que tirou o Racing da segunda divisão, trouxe o time de volta para a primeira divisão em 85 e depois foi campeão da Supercopa em 88 com um time recheado de grandes figuras, entre elas o Pato Filhol, goleiro campeão de 78 pela Argentina, e o grande Rubem Paz, achei o ídolo de toda uma geração de racinguistas, né? Acho que o Ezequiel e o Marcos já me confessaram que talvez o Rubem Paz tenha sido o grande jogador que eles viram com a camisa do Racing. Você citou o Coco Basile, eu quero subir o áudio aqui do Coco Basile falando sobre a final, o jogo de ida, que foi uma carnificina lá em Montevidéu. É bem divertido. Foram 2 0-0, né? A ida e a volta foi 0-0. O jogo em Montevidéu foi um 0-0, mas no boxe os dois times... Não chegou a ser assim, mas ele vai contar, a gente se diverte aqui um pouquinho com ele. Efectivamente, sí. Fue para vos. Mueven y el tipo arranca para lo mío, Celio. Sí. El día 9, el 9 al día, viene y lo espero. Le doy la zurda que pase por acá para lo mío. Y ahí nomás lo agarré de zurda acá, de la rodilla. Se levantó así, cayó. Bueno, es famoso eso. Vinieron, bueno, todos. Claro, los 22, más todos los suplentes, todos a pegar trompadas. El presidente de Uruguay te fue pegar. Y me acuerdo que el línea le decía, déjalos que se maten, déjalos que se maten. Zona liberada, zona liberada. Déjalos. Terminó el caos, duró como 5 o 10 minutos. Claro. Jugamos otra vez 11 contra 11, no echó a nadie. Entonces era vía libre para todos. Claro. Fue un asesinato ese partido. Foi um assassinato esta partida, ele termina falando. Teve o jogo de desempate. Eu vou dar a ficha aqui, tá? A ficha do jogo de desempate, que o jogo foi em Santiago, no Chile. O Racing jogou com Serras, Perfumo, Basile, Martim, Mori, Dias, João Cardoso, Rulli, Rafa, Cárdenas, Maschio. O Nacional jogou com Domingues, Manicera, Álvares, Ubinha, Castillo, Mujica e Espárrago, Vieira, Célio, o Célio brasileiro, Morales e Urrusmendi. O técnico era o Washington Erchemandi. E deu Racing, né? Deu Racing por 2-1. O Manicera que você citou, inclusive, jogou no Brasil, jogou no Flamengo. Jogou depois. Também? Jogou no Flamengo. O Cardoso que fez o gol, né? Fez o gol que abre a contagem, numa bola parada que o Thiago Cárdenas bate. E depois, numa falha da zaga
uruguaia, o Thiago Cárdenas, o Rafa faz 2-0 no segundo tempo, numa falha do Perfumo. O Nacional desconta 2-1, mas o Racing acaba sendo campeão, né? Vale destacar um personagem que a gente não falou tanto no programa, que é o Oscar Martín, que era um dos mais veteranos. Acho que o grande veterano era o capitão da equipe, né? Um jogador um pouco mais experimentado ali, o lateral direito. E ele tinha uma função tática muito importante, que ele era um lateral mais defensivo, enquanto o Panadeiro Dias era um lateral esquerdo que subia um pouco mais, né? Ele que veio do Chacarita em 64, então era um jogador também que tinha um pouco mais de história ali no Racing, porque foi um time praticamente montado através de jogadores da base e alguns negócios esporádicos que acabaram formando aquele time. E esse é um outro futebol, né? A gente vê o Basile falando com um bom humor, né? Daquilo que ele mesmo relata como um quase assassinato. O que mostra também a diferença como uruguaios e argentinos veem esse período do futebol sul-americano, que obviamente era um período de muito mais violência do que nos jogos de hoje. Você não tinha o rigor de arbitragem de hoje, não tinha câmeras de televisão na quantidade que temos hoje. As regras são mais rigorosas hoje, mas o futebol todo era assim. Se você pegar no YouTube e procurar Brasil e Holanda na Copa de 74, é uma porradaria do início ao final. E a Holanda, a grande Holanda de 74, o Brasil com vários grandes jogadores, vários craques, né, remanescentes da Copa de 70 ou não. E o pau canta o tempo todo. Não é só o Brasil, o jogo de Rosário, Brasil e Argentina de 78 que é violento. Esse, para mim, é mais violento do que o Brasil e Argentina. O jogo de 74, Brasil e Holanda, é porrada o tempo todo. É muita pancada. Até o Luiz Pereira expulso, afinal, sai fazendo gesto para a torcida holandesa. Era outro futebol, era outra realidade, outra situação. E eu acho que aí os times brasileiros tinham uma dificuldade maior de entender esse contexto, que era um contexto que você ganhava na bola e na porrada. Não era só na bola. Tinha que ter um algo mais. E essa era a regra do jogo. Quem não se adaptasse dificilmente conseguiria. E isso durou muito tempo. Hoje bem menos. Hoje é esporádico, é eventual. Você tem histórias de Cobreloa e Flamengo, Estudiantes e Grêmio e várias outras que pautam, né, o imaginário tudo e rendem histórias até hoje. Vamos ao mundo, já que o Racing, com muito coração, porque tomou um sufoco no final, foi campeão da Libertadores, tinha que enfrentar agora outro time de coração bastante valente, o Celtic, time escocês, ficou conhecido como os Leões de Lisboa, né? Conseguiram vencer a Inter de Milão de virada, um jogaço na final que aconteceu lá na capital portuguesa, e chegava sem ser um grande esquadrão, mas era um time muito curioso, né? Você gosta das coisas do futebol britânico, né, Mauro? Um time ganhar a Europa com todos os jogadores nascidos num raio de 30 quilômetros da sede do time, imagina, hoje não tem a menor condição, né? Hoje não dá nem pra gente começar a imaginar que, por exemplo, sei lá, o Estrela Vermelha monte um time só com jogadores nascidos na região de Belgrado e vença o Campeonato Europeu. Não tem mais a menor condição disso ser reproduzido. Sem dúvida alguma, né? Mas isso também porque era outro futebol de fato em vários aspectos, né? No caso, é um time escocês campeão europeu, mas depois os times ingleses durante um bom tempo dominam as competições europeias, né? A Copa dos Campeões, a Copa da UEFA e a Recopa, que era a Copa dos vencedores de Copa. Até o Ipswich Town foi campeão da Recopa. Os times ganhavam essas competições com jogadores britânicos, né? Eram só jogadores britânicos, não no raio de 30 quilômetros, tudo dentro da ilha ali, né? Não havia o intercâmbio que há hoje, né? E o Jock Stein era o técnico do Celtic, né? Um inglês que fez carreira mais no futebol escocês, que fez muito sucesso e era o treinador da equipe escocesa. O Celtic, então, não era o time mais habilidoso, mais técnico, mas era um time mais forte e raçudo. Outro tipo de desafio para o Racing, que tomou um vareio no primeiro jogo. É o que os relatos, o relato ali aponta, né? O Celtic fez só 1-0, poderia ter feito mais, o jogo não foi fácil, foi uma desilusão, e saiu na frente no jogo de volta, fez 1-0 no jogo em Avejaneda. Daí a virada aconteceu com o gol do Rafa aos 33 e do Cárdenas aos 3 do segundo tempo. Rafa, sigue Rafa na maniobra, entrega a Cárdenas, magnífica disposición de tiro. Cárdenas a los 4 minutos. Racing 2, Celtic 1.
Boca con Basile cuando termina el partido. Cada um ganhou um jogo. Vamos então para a terceira final, para a finalíssima, e mais uma vez o Racing se via no jogo desempate, né? O famoso terceiro jogo ali. E o jogo aconteceu em Montevidéu, para onde? Aí fica por conta da lenda, né? Alguns falam que foram 5 mil torcedores, outros falam que foram 15 mil torcedores. O fato é que foi muito torcedor do Racing para Montevidéu acompanhar essa final. E a final foi vencida com um golaço, né, Mauro? Que golaço! Racing se integra con el 1 Deca, el 2 Perfumo, el 3 Chavay, el 4 Martín, el 5 Rulli, el 6 Basile, el 7 Cardoso, el 8 Macio, el 9 Cárdenas, el 10 JJ Rodríguez y el 11 Rafo, capitán, su número 4 Martín. Uma final em 3 jogos, né, na América do Sul, né, ou seja, até por uma questão logística, né, seria inviável você fazer que num continente neutro, né, a coisa não funcionaria, não haveria essa condição, né. O gol acontece até numa situação curiosa, né, o Cárdenas acaba chutando, ele é estimulado a arrematar de média distância, o chute de longe, né, de longa distância, até 25 metros, algo em torno disso, e faz o gol único daquele jogo, né. E você olha as escalações, né, e vê um time escocês só de jogadores escoceses e um time argentino ainda com um uruguaio e um brasileiro, ou seja, com uma pequena mescla, né. Mas hoje se o Celtic chegasse hoje a uma final de Liga dos Campeões e fosse decidir com o time sul-americano, teria talvez um escocês, né? E todos os outros jogadores de várias partes do mundo, e o time argentino, o brasileiro, enfim, o uruguaio, teria predominantemente jogadores sul-americanos. A final foi violenta, 5 jogadores expulsos, o Basile aos 37, o Lennox do Celtic também aos 37, no segundo tempo Johnston, e depois o Hughes, e por fim o Rulli do Celtic, os 5 expulsos da partida. 1-0, o gol do título a gente ouve agora. Con Cray, Rulli, Cárdenas, abierto Maggio a la izquierda, Cárdenas. Nos festejos de 50 anos desse título, o Racing colocou, né? A gente citou aqui que aconteceu nos 40 anos, aconteceu nos 50 também, os jogadores ainda vivos no gramado do cilindro, com toda a pompa e circunstância ali, na frente de uma multidão ali que, na verdade, quase todos não assistiram, né? Gerações aí que acabaram não assistindo os jogos dessa equipe campeã. Mesmo assim, foram educados a adorar aqueles jogadores que conseguiram o que nenhum outro time conseguiu com a camisa do Racing. O Racing tem esse título mundial, não tem outro. Do jeito que anda o futebol europeu em defasagem, né? O futebol sul-americano em defasagem europeu, não dá para cobrar que se consiga de novo, né? O futebol sul-americano vai sempre chegar para o Mundial de Clubes sem ser o favorito, mas fica a história, né? Fica a história del equipo de José Pizzuti, que deixou o clube depois de 4 temporadas em 69 e deixou um legado muito grande. Vale lembrar que logo no ano seguinte, né, em 67 o Estudiantes é campeão argentino e em 68 ganha a Libertadores e o Mundial contra o Manchester United com gol do pai do Verón, La Bruja, né, o Juan Ramón Verón. Inclusive essa semana completou 50 anos desse jogo, dessa conquista do Pincha, né? E então o Racing acabou passando o bastão para o Estudiantes e escutando um relato do Perfumo, ele fala que aquele Racing, assim como o Estudiantes do Zubeldia, foram 2 times que ficaram marcados por uma nova preparação física também, 2 times que treinavam
em 2 turnos e que praticava um futebol mais viril. Ele até fala que o Racing crescia sempre no segundo tempo, assim, com aqueles Estudiantes. Depois o Racing em 69 também acaba brigando pelo título, mas ele acaba deixando o título escapar pro Chacarita Juniors em 69. Bom. Pra alegria do nosso Matias Pinto. Mas enfim, vale deixar esse relato também, né? Que acabou gerando também uma rivalidade muito histórica com o Estudiantes. O Racing que teve a torcida do Racing teve uma ligação afetiva muito grande com o rival dos Estudiantes, com o Ginásio La Plata, né? Uma amizade que já nem existe mais, que depois a gente é assunto para um próximo Som das Torcidas, mas o Racing e o Ginásio acabaram fazendo uma amizade muito grande também devido a essa rivalidade com os Estudiantes. O programa Meu Time de Botão, então, se despede com... a gente vai ouvir aí no fundo mais uma canção para este Racing campeão. Mauro, brigadaço, viu? Brigadaço por ter vindo aqui. A gente se encontra mais vezes entre microfones ou sem microfones. Biglia, valeu, viu? Obrigado, Leandro. Valeu pelo convite. Fiquei muito feliz de apareça mais. O Meu Time de Botão, então, volta semana que vem. Paulo Júnior já estará de volta aqui ao estúdio e a gente vai escolher mais uma história para contar. Até mais.